minha mãe que fez, a minha mãe que fez. Essa aí é a She-Ra, né? Ela já recebeu outro nome antes, que era de Amandita. E aí, como Amandita significa aquela que merece ser amada, né? Como ela não encontrou isso, eu vou explicar melhor. Aí eu mudei o nome para uma heroína, para ver se ela ficava mais forte. Gente, esse é a minha mãe que fez esse. É a She-Ra também. She-Ra. Bem tristinha ela. Oi, gente, tudo bem? Aqui fica bom. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra cavar. Eu quis mostrar para vocês a She-Ra, né? A minha cachorrinha, que já faleceu. Já faleceu faz tempo, em 2017. Ela nasceu aqui em casa, eu ajudei no parto. Filha da minha cadela, a Cacau. A Cacau saiu de casa quando eu estava gestante da Poliana, lá pelos 6 meses. Enfim, ela foi adotada. E ela é mãe da Amandita, que virou a She-Ra. E aí tem toda uma história, né, da troca de nome. Sempre que nasciam os filhotes aqui, eu nomeava cada um deles, como está lá em Gênesis, né? De que quando a gente ama alguém, a gente dá um nome. Então a gente nomeia as coisas, né, que são importantes para nós, e todos eles eram muito importantes para mim. Então, por mais que eles fossem embora, eu dava um nome para eles que eu achava que, né, que os identificava por alguma coisa que eu tinha reparado neles, né, alguma característica. E ela era muito doce. Ela era muito doce. Ela tinha um jeitinho mais delicado que os outros, mais palhaçadas dela. Mais delicada, mais inocente, né? E aí eu achei que a Mandita parecia com ela, né? E por coincidência é aquela que merece ser amada, assim como a Amanda, é o mesmo significado. Olha como ela é tristinha ali. E aí, isso aí eu tirei de uma foto e pintei sobre o tecido. Ela tinha também uma característica assim, ser muito passiva, né? Então, o que a vidinha dela começou a demonstrar? Que ela sofria demais, não só com seres humanos, mas também com os outros da mesma espécie dela. Então, ela estava sempre sofrendo. E a Mandita, que era aquela que merece ser amada, é uma coisa que ela não encontrou. Então, ela foi para umas 3 casas, nenhuma aceitou ela. Sabe aquela criança que sempre é devolvida? Mas ela era tipo daquela criança que é devolvida e não se sabe por quê, porque ela era tão dócil, sabe? Não havia nada. Ela era muito dócil, muito, enfim. E daí, quando ela voltou da última vez, resolvi mudar o nome dela, né? Porque diz que o nome tem muita influência. Eu dei o nome de She-Ra pra, né, que é acho que é a irmã, né, do He-Man, pra ver se ela ficava forte, né? Mas ela não ficou forte, né? Ela ainda tinha as características de Amandita, doce, frágil, aquela que merece ser amada, mas ela era muito amada por mim. Mas eu sentia que ela não tinha isso em mim, sabe? E isso me desgostava, eu queria que ela fosse forte, né? Já que ela não havia encontrado esse amor,
essa correspondência nas pessoas que tentaram adotá-la, eu queria que ela fosse forte, sabe? E não esperasse encontrar isso nos outros. Ela fosse forte por ela. Mas, infelizmente não. Então, o primeiro quadro que eu mostrei pra vocês foi uma homenagem que eu fiz pós-morte. E a verdade é que eu levei ela para fazer um exame, ela estava com leishmaniose, e aí eu comecei a pesquisar, deu positivo, né? E aí eles me disseram que eu teria tanto de tempo ali para provar que ela estava fazendo o tratamento. Comecei a pesquisar o preço dos remédios, que era em torno de 5.000 reais, né? Acho que cada frasco de remédio. Era muito caro, né? E aí eu lembro do dia que eu a levei para a eutanásia. E eu me arrependi, né? Então, dias depois eu liguei lá para saber. E a eutanásia já tinha sido feita. O dia que eu a levei, o dia que eu a levei para eutanásia, eu sinto que eu fui mais uma pessoa que não amei como ela deveria, infelizmente, né? Então não deveria ter levado ela para eutanásia, não. Eu não sinto que eu deveria ter levado. Eu errei com ela. A verdade é que a decisão nem foi minha, né? Alguém me disse, ó, deixa que eu levo essa cadela para você, porque você não tem condições de pagar esse tratamento. E como eu tava assim, foi um ano bem conturbador para mim, né, por inúmeros problemas que eu estava passando, né, eu acabei deixando que outra pessoa decidisse por mim. Eu não tinha forças para decidir. Então, só que no dia eu falei assim, não, eu vou junto para entregá-la. E eu lembro que quando eu fui entregá-la, eu sempre tinha esperança que ela ia chorar, que ela ia latir, que ela ia me morder, que ela ia morder as pessoas, que ela... Não. Quando eu entreguei ela, o rapaz veio com tipo uma jaulinha assim, né, pra colocá-la dentro. E ela foi extremamente dócil, até o último segundo que eu a vi. E eu fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva dela por ela não reagir. Por ela, sei lá, não me pedir, né? Para que eu não fizesse aquilo, para que eu a levasse embora, para que eles dissessem, ai, sei lá, para que eu me arrependesse ali. Mas ela foi tão dócil e eu me senti tão sem saída, né? Com aquela decisão que... E ela colaborou com tudo, né? Então, essa é a verdade, que eu fiquei com raiva dela. E depois fiquei com raiva de mim. E... enfim, essa é a história da Amandita, aquela que merece ser amada e não foi. Daquela que não virou She-Ra, não virou heroína. Continuou, foi doce até o final. É isso. Tchau. Essa é a verdadeira história dela, sendo bem sincera com vocês. Tchau. Dá Deus abençoe like. vocês. Dá like.